Obrigada. Professor, para a gente começar, né, eu estava até falando agora um pouquinho em relação a esse balanço do que foi o primeiro semestre internacional. Eu queria trazer a questão da Europa aqui para a nossa conversa, né? Uma recessão também na Europa, em meio a esse aumento dos preços dos combustíveis, inflação alta, queda também da confiança dos consumidores, essa inflação da zona do euro acelerando aí 8,6% agora em junho, né? Uma base anual já chega a 8,1%. Né, por cento foi em maio, esperando todas as expectativas ali do mercado internacional. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, né, especificamente sobre essa piora aí no quadro da economia na região, que é muito afetada, a gente sabe também, por conta desse conflito, né? Qual o balanço que você traz aí para a gente, os desafios? A gente viu Christine Lagarde aí no último fórum, né, falando um pouco sobre a sua política monetária ali na região da zona do euro, porém, já foi muito criticada, né, que houve uma demora até para o Banco Central Europeu tomar alguma atitude em relação a frear essa inflação. Quais os desafios que o senhor enxerga aí para a União Europeia, para a Europa ali como um todo? Nossa, eu estava ouvindo o Gami expondo a posição, é impressionante, com uma precisão extraordinária. Realmente o diagnóstico dele é muito claro. O que acontece com a Europa? Bom, imagine que nós estamos falando de uma União Europeia, uma união econômica e monetária, em que os Estados abrem mão de algumas prerrogativas suas ligadas ao comércio, na parte que diz respeito à supranacionalidade, ou seja, eles vão criar uma moeda única, um banco central único. Então, nós temos aqui uma uniformização das leis cambiais, monetárias, fiscais, comerciais. Então, toda a política econômica, ela fica unificada, mas com um detalhe: nem todos os países da União Europeia fazem parte da zona do euro. Então nós temos duas relações complexas aqui, já normalmente imagine países com realidades diferentes, com propostas diferentes, estão juntos dentro de um banco central único, né? Regras únicas, né? Nas questões da política econômica. São regras únicas da política econômica. Mas, ao lado disso, nós temos também membros que não fazem parte dessa união política e monetária e que também têm direito a votos dentro da União Europeia. Então, nós temos realidades, uma dupla realidade. E dentro dessa realidade, várias realidades. Se eu colocar na mesma situação uma Alemanha, uma França, uma Portugal, uma Grécia ou a Itália, que tem peculiaridades próprias, já é um desafio. Ademais, o conflito acaba gerando outros desafios. E uma geração em que há uma carência de lideranças, né? Nós temos lideranças relativamente fracas, é um sinal, pode dizer, um sinal dos tempos, né? Da época da democracia. Você tem líderes fracos? Pode ser, mas nós estamos em problemas que não eram pensados anteriormente. Temos novas realidades. O próprio futuro da União Europeia, já que a Inglaterra saiu, as duas propostas, né, qual que é o futuro? A proposta francesa, que seja uma confederação de estados, ou a proposta alemã, que seja uma federação de estados, ela implica em questões, como bem lembrou o Gami, questões geopolíticas, mas próprias da União Europeia, em que são novos desafios que não têm paralelo na história. Então, nós estamos vivenciando crises tradicionais com o fato de um conflito armado na Ucrânia e Rússia, envolvendo a Ucrânia e a Rússia. Temos aí um pós-pandemia, uma questão que também as medidas adotadas não têm paralelos na história. Não tem paralelos na história. As medidas adotadas para refrear a Covid-19
ela representou recessão e representou gastos. E agora, frente às consequências de políticas, na época de políticas de guerra, que seriam tradicionais e que eram enfrentadas de maneira tradicional pelos estados do passado, agora fica mais complexa, dado a situação toda peculiar que representa a própria União Europeia. A União Europeia é algo diferente, algo novo, ele representa um quadro novo na história da humanidade. Então, nunca se pensou em um Estado-região, né, que pode advir da União Europeia do futuro. Nem o cidadão europeu comum está muitas vezes preparado para isso, ou tem a consciência disto. Que você volta e meia, o que você acaba tendo, o que aconteceu na França recentemente, o que aconteceu mesmo no embate na Alemanha. Nós temos aí um problema muito sério. Qual que é o problema muito sério? O problema muito sério representando políticos muitas vezes demagogos, e que estão, aquele discurso, vocês estão tirando o emprego dos nossos nacionais. Quando na União Europeia você tem aí a livre circulação de serviços, então que vai proporcionar que todo mundo tenha acesso em igualdade de condições dos países pertencentes à União Europeia aos empregos naquele país. E é evidente que em época de crise alguém vai ser responsabilizado, alguém é culpado, e é sempre o outro, né? Nós não fazemos a nossa meia-culpa, né? Os políticos não fazem a meia-culpa, o culpado é o outro que está tirando emprego. Então, como é que nós estamos vendo o futuro da União Europeia? Ela é complexa, ela é fascinante, mas é extremamente complexa. É nesse sentido que eu respondo ao teu questionamento.